Salve, salve família, aqui é Flaudir de Andrade, DDI Podcast. Que honra estar aqui adentrando mais uma vez no seu lar. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas, nós nos encontramos por aqui. Cada convidado que vem aqui traz uma mensagem inspiradora. O objetivo do DDI Podcast é ser vida em outras vidas. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, isso mesmo, um grande advogado que tem que se destacado no nosso estado, diga-se de passagem, a nível nacional também. Boa! Doutor Leonardo de Moraes. Boa tarde, doutor. Saudísio, primeiro é um grande prazer, né, fazer parte do seu podcast, né? Tantas pessoas aí de destaque no estado, fora do Brasil, e ser escolhido para mim é um motivo de grande privilégio, né? Então, estou no seu programa para bater um papo com você e estou aqui preparado para responder as suas perguntas. Boa, boa. Quero mandar um abraço aqui para o doutor Cleto. Ontem eu estava com o doutor Cleiton Ferreira, estávamos aqui tomando café, e eu falava sobre o doutor Cleto, que uma das grandes inspirações para iniciar o DDI Podcast foi o doutor Cleto. E o senhor também participou do podcast, né? ADV Cast, que ele disse para mim que tá lá amortizado, mas vai voltar, vai voltar. Cleto é um cara que é diferenciado, fala assim, né? Cleto, ele fez surgir então um podcast e traz grandes figuras, e trouxe, né, grandes figuras da advocacia criminal, assim como você também trouxe, personagens, autoridades, né, juízes, membros do Ministério Público, delegados de polícia, autoridades do Poder Executivo de um modo geral e sempre dando um espaço grande para a advocacia. Então, Cleto é um cara que eu não só conheço como advogado e criminalista, mas também como grande empreendedor, né? Então, para ele que deve estar aqui assistindo, um grande abraço e saber que se a sua inspiração foi o Cleto, tenho certeza que você vai alçar voos aí tão grandes quanto ele conseguir alcançar. Coisa boa, coisa boa. Doutor Cleto, temos uma agenda marcada, viu? Em breve, em breve. Doutor Leonardo, ainda que saibamos quem são os convidados que aqui vêm, mas eu queria ouvir do senhor. Quem é o doutor Leonardo? Eu me chamo Leonardo, como já foi falado, né? Eu comecei, né? Estudei em Maceió até a escolha do curso de Direito como curso que eu deveria cursar, né? Durante o trajeto do curso, eu acabei no SESMAC, houve alguma dificuldade minha para conseguir pagar, no caso dos meus pais. E eu sou uma das pessoas que concluí a minha faculdade através do FIES, pelo financiamento estudantil, a partir do 4º período. E sempre ia para a faculdade, especialmente no começo, sempre ia a pé ou de carona. Eu ia a pé para a faculdade, que morava relativamente próximo a 1,5 km, e voltava então para casa. E aí me formei em Direito, comecei em 98 e acabei em 2003. E logo após a minha formatura em Direito, surgiu um concurso para o Ministério Público e eu fui aprovado como analista do Ministério Público Estadual, cargo então em que eu ocupei até 2009. Mas havia uma determinação que veio pelo CNMP para dizer que quem ocupava tal cargo público não poderia advogar, e inicialmente contra a advocacia que eu remunerava e depois para aquele que não podia advogar. Então veio o dilema: permanecer no concurso ou me tornar advogado. Então veio então a escolha, né, de ingressar no mundo da advocacia. Na verdade eu nunca parei, mas aí somente de forma exclusiva como advogado. E em 2006, além de acumular com a advocacia, também comecei a dar aula na faculdade de Direito, né? Comecei na Facima, passei para a Fama depois, durante mais de uma década, na Estácio, além dos cursos de pós-graduação, sempre ligado à área criminal, que é aquela área que me chamava a atenção, que mexia com o meu coração, enfim, que fazia com que a minha vida tivesse um significado maior que a advocacia criminal. E vou, então, até hoje, né? Essa é, então, basicamente uma história da formação profissional. Ao longo do tempo, também ocupei alguns cargos em que os colegas me galgaram a tal posição. Então, eu fui presidente da Associação dos Advogados Criminalistas aqui em Alagoas, da Acrimal, fui presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas seccional aqui em Alagoas. Em 2019, assumi a função de secretário-geral da OAB na gestão do arapiraquense Nivaldo Barbosa. Eu era seu secretário-geral. Doutor Nivaldo Barbosa, esteve aqui conosco. E de 2022 até hoje, me encontro na presença da Caixa Assistência. Primeiro triênio 2022 a 2024 e agora o segundo triênio como presidente honroso da Caixa Assistência. Com muita honra, com muita alegria por esse próximo triênio, né? Enfim, resumidamente, minha carreira profissional. Todo dia eu me acordo pensando na advocacia criminal, pensando na advocacia, e nos últimos 4 anos pensando em assistência, estrutura,
convênios para advocacia e um local adequado com que ele possa exercer uma profissão que é tão linda quanto a advocacia. Coisa boa. Como foi a infância do senhor? Não foi basicamente uma infância difícil, né? Eu tinha um irmão, né, que faleceu então, muito jovem, então me tornei a grande parte da minha vida como filho único. A minha vantagem é porque eu morava numa rua de cerca de 150 metros que tinham vários amigos da minha mesma idade. Então não senti tanta falta de irmão porque eu tinha irmãos que a vida me apresentou nessa rua, que era Gessino Moreira. A gente tem um grupo chamado Gessinos, é um grupo dos amigos de infância dessa rua. Então foi uma infância muito feliz, né? Diferentemente do que é hoje, que é uma vida mais digital, é uma vida completamente física. A gente tinha que estar com os amigos conversando, brincando, jogando futebol, para não ficar em casa de cara para cima. E eu me lembro, isso é importante da nossa infância, a gente, quando ia jogar futebol, a gente colocava então um chinelo de um lado, dava 4 passos e o chinelo do outro. Então o chinelo que ficava nessa posição era a nossa trave de futebol para jogar, entre aspas, a famosa barrinha. Jogava na rua, né? Jogava os filhos, jogava os pais todos juntos. E tinha aquele famoso machucado que era daquela época. A gente ia chutar a bola e aí chegava muito perto do chão e arrancava um pedaço do dedo. E jogava mesmo assim para não perder a linha, quem diz, não perder a vaga. Então a vontade de jogar futebol, de jogar com os amigos era muito grande. Então a infância foi perfeita, né? Uma infância muito feliz, com muita presença dos pais, com muitos amigos, são meus amigos hoje, irmãos, até hoje, em um contato físico, presencial, olho no olho, com muito amor, com muita alegria e com muito coração, acima de tudo. Coisa boa. A inspiração para adentrar no direito, de onde veio? Bom, quando eu estava durante a teste vocacional, ele me indicou 2 cursos, isso na escola, que foi o Madalena Sofia, ou era administração ou era o direito. Então, no final, eu cheguei a um dilema, né? Para qual profissão deveria escolher? E percebi que o direito me daria um leque de opções maior. E aí me fez escolher, digamos que foi um cálculo usando a razão, e que o direito me daria mais possibilidades. Só que assim que eu comecei o curso, foi no segundo semestre de 1998, a gente já se apaixona. Meu primeiro contato com a aula, com o professor de direito, foi o professor Pereirinha, que é um saudoso professor do SESMAC, que infelizmente nos deixou agora recentemente, há poucos anos atrás, que foi o meu primeiro professor da minha vida da Faculdade de Direito, que me trouxe o direito romano, que agora é História do Direito, né? Então, as lições que ele dava sobre o direito romano eram apaixonar. Via sempre o filme em nossa cabeça de como era feito o direito, qual foi a inspiração do direito brasileiro. Então, a inspiração para fazer o curso jurídico aconteceu de forma racional, mas o primeiro contato já me fez apaixonar. E aí depois veio a advocacia criminal, profissão que eu exerço hoje há quase 21 anos. Quando o senhor adentra na faculdade, finaliza, tem os primeiros casos de advocacia. Como foi essa experiência? A experiência da gente quando começa a advogar nem sempre é fácil. Eu me lembro, esse é um ponto que é o seguinte, a gente nos formamos, vamos fazer o que da vida? Né? Aí a gente procura então uma gráfica e manda fazer um milheiro de cartões. E esse milheiro de cartões a gente sai procurando os amigos para distribuir na esperança de ser contratado. Não importa qual é a área, você quer ser contratado. Então esse é o desafio que era antes. Hoje não, né? Hoje você tem um mundo digital que oferece a gente várias oportunidades. Hoje em dia ninguém tem mais um milheiro de cartão, mas tem que ter um bom Instagram. Você não tem, muitas vezes, a possibilidade de você acompanhar palestras presenciais. Aí você acompanha palestras virtuais, como acontece então com o seu programa. Então, o começo ele é sempre um pouco mais complicado diante dos desafios que são lançados então na nossa vida. Mas, do ponto da advocacia criminal, eu consigo me lembrar do primeiro caso que eu peguei da vida, que foi uma pessoa que era acusada de um delito de estupro. Algo muito complicado, né? E foi também a minha primeira vitória. Porque naquela época, para que a vítima denunciasse, trouxesse aos órgãos públicos e para que o órgão público pudesse investigar, que pudesse instaurar um inquérito policial, era preciso que a vítima, ou a suposta vítima, representasse, autorizasse o início da investigação. E o processo, o inquérito, desculpa, foi iniciado sem que houvesse então tal autorização. E a gente conseguiu trancar o inquérito policial. Para mim foi uma grande vitória e fora que eu percebi, estou no lugar certo. Não pelo mérito, porque eu não sei se era vítima efetivamente. Tinha muito a ser provado.
mas do ponto de vista da legalidade, houve uma etapa que não foi respeitada, o que justificou, então, o trancamento desse inquérito policial. Foi o desembargador Orlando Manso, né? Enfim, que já faleceu também, já acho que há mais de uma década. Quando o senhor fala sobre a questão de não entrar propriamente no mérito da pessoa se ela é culpada ou inocente, existe um certo preconceito social com o advogado criminalista, onde muitos usam um termo de que advogado que defende bandido. E aí eu queria que o senhor desmistificasse aí essa teoria, onde na verdade não se defende ou a pessoa, mas sim o direito dele, o direito dela. Eu queria que o senhor falasse, tem mais propriedade sobre o assunto. A gente, enquanto advogado criminal, não defendemos a pessoa, né? Não estamos defendendo a pessoa que é acusada. Tanto é que a gente não leva a pessoa, quando defende, para ir para casa, para comer churrasco, né? Para fazer, não é convidada para a festa do seu filho, a gente também não convida para a festa do nosso filho. Por quê? Porque a nossa profissão é defender os direitos da pessoa. E isso, Fraudísio, ele é justificado porque se a gente não se preocupasse em defender o direito, poderia haver sérios problemas de empatia em relação com o caso. Perceba, tem fatos que chocam a gente, né? Que chocam então a sociedade. Um exemplo, aqui em Arapiraca teve um crime, né, que chama muita atenção, que foi o falecimento do Marcelo Leite, né? É um fato que chamou a atenção das pessoas, né? Foram disparos que foram feitos pelas costas e nas costas por alguns agentes públicos. Esse fato chamou muita atenção, né? Eu entendo a dificuldade de ser feita a defesa desses agentes públicos. Então imagine que um fato desse que chama a atenção e a pessoa fosse defender a pessoa. Não, você não defende a pessoa, você defende o direito. Os agentes públicos têm defensores que defendem os seus direitos, e não propriamente a pessoa. Imagine também um outro exemplo de um fato que chocou as pessoas. Há uma gravação, por exemplo, de alguém que está praticando um crime contra uma criança. É um fato que choca, então, as pessoas. E essa pessoa que é acusada de um crime merece ter um advogado para estar, então, ao seu lado. Mas o advogado não defende a pessoa, defende, então, o seu direito. Então, para que não haja problemas de empatia ou antipatia em relação ao réu, a função do advogado é defender o direito da pessoa, então, que é acusada. Então, ao meu ver, isso aqui é uma profissão que é muito bonita, porque você traz a beleza da argumentação, traz a disposição da lei, traz as jurisprudências, traz as maiores lições e atuais lições sobre a doutrina, e você explica tudo isso para que se defenda o direito de uma pessoa. Então, definitivamente não se confunde a defesa pessoal com a defesa do direito. E a função do advogado criminalista é defender os direitos da pessoa. Conversava aqui, em off a gente falou sobre o Dr. Cláudio Canuto, né, que escreveu um livro recentemente falando sobre as mudanças na vida da advocacia e sobre a tecnologia. Como é que o senhor vê os avanços tecnológicos, os pontos que são maléficos e benéficos para a advocacia? Sem dúvida, a tecnologia ela é um fator importante para a advocacia criminal. Eu vou só fazer um parâmetro para falar antes e depois da pandemia, para chegar então na tecnologia. A gente, antes da pandemia, a gente era acostumado com um mundo inteiramente presencial. A gente despachava com o juiz presencialmente, ficava no fórum, por exemplo, Marcel, Fórum do Barra Dura, aqui em Arapiraca. A gente fazia a sustentação oral também presencialmente e as audiências todas eram feitas de forma presencial. E depois da pandemia, com o passe de máscara, tudo isso acabou. As audiências passaram a ser por videoconferência, a sustentação oral por videoconferência e também os despachos com o juiz também passaram a ser por videoconferência. A gente então perde os contatos pessoais, porque a gente se comunica não só através da fala, mas também através do corpo. O olhar em que você fala, a certeza que você diz, a segurança da sua argumentação, tudo isso é importante. De uma hora para outra, isso se acabou. E veio com a tecnologia. Como acontece, então, depois da pandemia, para que você restabeleça que mesmo com contato virtual, você consiga efetivamente convencer um juiz? Como você consegue, através desse mundo virtual, hoje quase que inteiramente virtual, depois da pandemia, para convencer o órgão julgador, para fazer aquilo que se chama de captura psíquica? Só existe uma forma, que é a tecnologia. Então, a tecnologia, ela não é um fim, ela é um instrumento que vai, então, auxiliar o advogado no objetivo final, que é convencer a autoridade julgadora. A tecnologia, ela nunca vai ser superior ao ser humano, mas um ser humano com a tecnologia vai ser superior a qualquer outro. Então,
Há tecnologias que auxiliam o direito penal hoje que são muito importantes. Teve um caso que aconteceu, salvo engano, no estado de Goiás, em que vi um depoimento de uma única testemunha, que era um policial militar, que ele explicou como se conseguiu a prova contra aquele determinado suspeito, né? Como ele conseguiu a prova contra aquele réu. E ele explicava como eram as vielas, que era uma rua estreita, como ele conseguiu chegar àquela casa e conseguiu apreender aquele material que era uma droga, né? Que era a cocaína. E o réu, que a todo tempo dizia que não era ele, que era um absurdo o que havia acontecido, ele começou a discutir com o policial para dizer que o ambiente em que a casa dele ficava não tinha viela. E o que ele fez para resolver o problema? Ele contratou alguém que tem um drone, que ele sobrevoou o local com geolocalizador e fez uma filmagem e conseguiu comprovar que aquele depoimento feito por aquela testemunha não correspondia à realidade. O que ajudou isso? Você traz o drone, que é uma tecnologia importante, você traz o georreferenciamento, você traz a imagem que o drone gera, junto aí com o Google Earth e fornece um material que é capaz então de absolvê-lo. Um caso também interessante de uma tecnologia que auxilia a advocacia foi o caso da Boate Kiss. Boate Kiss é um fato que chocou a todo o Brasil. Foram mais de 800 vítimas, mais de 600 vítimas fatais, mais de 200 pessoas que sofreram lesões, às vezes para a vida inteira por conta daquilo. E o advogado, que é o Jader Max, que esteve em Maceió recentemente, ele trouxe uma novidade. Ele, para convencer os jurados, ele criou um vídeo em realidade virtual e fez a construção de uma maquete digital reproduzindo exatamente como é o ambiente. Eu estou aqui no seu estúdio, né, num belíssimo estúdio, parabéns por isso. Muito obrigado. E que a gente consegue fazer uma reconstrução dela sobre cada ponto. Os livros que estão, a tela, a posição aqui das garrafas, do microfone. Você consegue reproduzir com isso com a tecnologia. E qual o objetivo que ele tinha com isso? Fazer com que os jurados não pensassem naquilo que aconteceu, mas que eles efetivamente estivessem no local do fato. A tecnologia auxiliou, né? O resultado não foi favorável nesse caso específico, mas foi favorável em outros tantos casos. Então, a tecnologia jamais será algo para tirar a profissão do advogado, mas algo que vai auxiliar o advogado no convencimento do juiz. Coisa boa, coisa boa. Como é bom ter o senhor aqui, viu? Alguém muito técnico e eleve muito o nível do DDI Podcast, viu? Que honra. Obrigado. A autoestima aumentou agora. A gente vê, né, teoricamente, não há hierarquia entre advogados, promotores e juízes. Na prática, como é que o senhor vê essa relação? Hoje, a gente percebe que a relação que há entre advogado, magistrado e membro do Ministério Público é muito melhor do que já foi antecipadamente. O respeito, ele é maior. É isso justamente que eu percebo. Não só por mim, mas também em relação a vários amigos que eu converso. Problemas vão acontecer de ordem pontual, mas há um respeito sim, isso acontece. Mas dizer que existe do ponto de vista fático, presencial, físico, mesmo uma igualdade, ela efetivamente não existe. O Estatuto da Advocacia diz que não existe hierarquia entre advogado, membro do Ministério Público e juiz. Mas no plano material, a desigualdade acontece. Eu vou dar a você então um exemplo. Isso acontece em muitas comarcas aqui no estado inteiro, mas começou a ser mudado. Um exemplo importante é o seguinte: a gente estuda em direito que tão importante quanto a igualdade é a estética da igualdade. A estrutura física deve aparentar que há uma igualdade entre acusação e defesa. Então perceba, se você vai a um julgamento pelo tribunal do júri, como era o desenho antes, ficava o juiz no meio, que era o juiz-presidente, ao seu lado esquerdo colado estava o servidor, ao lado direito colado com ele estava o membro do Ministério Público, ao lado dele, lado direito, colado com o membro do Ministério Público estava a bancada dos jurados, e lá longe, lá afastado, estava então o advogado. E onde você estava a plateia. Então, o que a plateia enxergava? O juiz, o membro do Ministério Público e o advogado lá na frente. Isso representa estética da igualdade? Não. Se houver estética da igualdade, o advogado deveria estar ao lado. Daí veio um reclamo da advocacia criminal para que geograficamente houvesse uma disposição igual entre acusação e defesa. Se houver disposição igual, eu digo que há efetiva igualdade. Enquanto isso não acontecer, sempre a defesa vai estar atrás. É como se a gente entrasse no processo, em uma comparação com o futebol, perdendo de 7-1. A gente ingressa no jogo já perdendo de 7-1 e a sua obrigação é virar o jogo. Percebam, até virar você começa perdendo. Depois há uma igualdade.
e depois é que você consegue vencer com muito sacrifício. Porque você conseguir vencer um 7-1 e fazer um 8-7 é muito mais complicado. Então a igualdade não existe. Na lei diz que não há hierarquia. Do ponto de vista fático, nem a estrutura é igual, nem tampouco o tratamento é igual em uma comparação com o futebol. O senhor hoje atua na área criminal. Isso. Como foi a paixão para... Porque a gente que estudou direito, a paixão pelo penal, ela surge, né? Ela aflora. E aí como é que surge o interesse e, de fato, a convicção para permanecer na labuta criminal? A defesa das liberdades é uma defesa que ela é diferenciada, né? Quando eu comecei a dar aula na faculdade de Direito, eu já comecei em Direito Penal, né? Quando eu coloquei o currículo para ser chamado, né, e eu fui convidado depois, eu comecei também só na matéria penal. Então, eu nunca dei aula de outra matéria que não fosse Direito Penal e Processo Penal. Já dá para ver que a paixão já veio já de muito tempo. Segundo ponto, eu também já estagiei, na época da faculdade, também em matéria penal. E há sempre aquela análise que a gente fazia do processo de como deveria ser feita a defesa para que pudesse convencer efetivamente o promotor, que é importante convencer o promotor, e especialmente o juiz. Então, a paixão ela veio através, primeiro, do mundo do estágio, e ela veio também através da faculdade, e aí depois veio, então, ao mesmo tempo, veio, então, a advocacia. Para quem exerce a advocacia criminal, há uma sensação que ela é diferenciada. A gente recebeu ontem, por exemplo, uma mensagem de agradecimento de uma pessoa que nos contratou. Uma mensagem emocionada, deixando claro na mensagem, esse é um resumo dela, de que ela deixou a vida dela em nossas mãos. E a gente, através de muito trabalho, com muito esforço, conseguiu o convencimento do órgão julgador. Não estou dizendo que há um convencimento para que a gente consiga se vangloriar pela nossa posição. Nada disso. Mas houve, objetivamente, um resultado positivo que deu muito trabalho realmente. Então, ela mandou uma mensagem emocionada para a gente, agradecendo pelo trabalho que a gente desempenhou. E, para mim, para o meu sócio, que é o Adilson, isso é um presente que não tem preço. Não tão importante quanto a gente conseguir uma vara de soltura para a pessoa que estava presa, que você consiga fazer um bom trabalho para alguém que tinha um problema muito sério que foi efetivamente resolvido, é você devolver a vida às pessoas. Me perguntaram uma vez já o que representava a advocacia criminal, e também complementaram para dizer para que servia o escritório de advocacia criminal. Então, para que serve o escritório de advocacia criminal? Para que serve advogado criminalista? Você fala, não, para devolver a liberdade das pessoas. Ele serve para que eu faça o direito de defesa. Ele serve para que eu desempenhe o meu direito constitucional à defesa. Não é isso. Eu acho que a nossa função ela é muito maior. A nossa função é trazer a vida às pessoas. E quando você fala em trazer a vida, você traz a liberdade, traz o bem-estar, traz a paz de espírito, a tranquilidade, a convivência familiar. Então, há um misto de um coração que envolve a advocacia criminal. Mas acho que se eu fosse resumir tudo em uma frase, seria a função do advogado criminalista é devolver a vida às pessoas. O senhor falou aí sobre liberdade. E o senhor lida com a liberdade. O que é liberdade para o senhor? A minha liberdade, ela seria não fazer tudo aquilo que eu gosto, né? Mas seria conseguir fazer aquilo que eu não gosto. Então, acho que o principal conceito de liberdade Então, eu tenho a liberdade, por exemplo, de frequentar a igreja que eu queria frequentar. Eu tenho a liberdade de ir ao shopping, de passear na praia, de conversar com os amigos, mas eu também tenho algumas obrigações a cumprir. E quando eu consigo cumprir aquilo que eu não gostaria de fazer, eu acho que é aí que está efetivamente a liberdade. Fazer o que quer é muito fácil, mas ter a opção de fazer o que não quer, eu acho que está aí a liberdade plena de qualquer pessoa. O professor Clóvis de Barros Filho também fala sobre isso, né? Livre é aquele que faz o que não quer, né? Isso. Enfim, um grande autor, né, brasileiro. Tem até, eu acho que a entrevista mais engraçada que eu vi na minha vida foi a entrevista que ele fez com o Jô Soares, explicando a comparação que havia entre o pai dele e acho que foi o Zaratustra que ele falou, né? Fez uma comparação que ele disse que o pai dele dizia, olha, para trás, nem para pegar impulso, a nossa vida é andar para frente. Achei bem interessante o que ele disse. Coisa boa, coisa boa. Muito interessante. Doutor, hoje falamos sobre a questão de liberdade, né? O senhor lida com pessoas. Existem casos que são bem delicados e críticos. Qual é o ponto crucial, não sei se já aconteceu na carreira do senhor, para uma possível renúncia de algum caso? Já aconteceu isso? Já aconteceu. Eu tenho
na minha memória, já 2 casos em que eu não pude assumir por questões que vão de âmbito muito íntimo, né? De foro muito íntimo. Um caso diz respeito ao falecimento do dono do antigo restaurante Maikai, que era o Guilherme. Isso aconteceu em 2014, né? Teve uma pessoa que foi efetivamente acusada sobre este fato e ao longo do processo eu fui convidado a assumir esse caso. Mas havia, no meu caso, um vínculo pessoal. Eu conhecia o Guilherme. Então foi um caso, então, não apenas pelas circunstâncias em que aconteceu, mas pela amizade que eu tinha com a vítima, que eu não pude assumir o caso. Então, o primeiro critério é a relação que você tenha com a vítima. Se você tem alguma relação com o autor, não há nenhum problema, mas há uma recomendação. Se você foi contratado ou você foi chamado para fazer a defesa criminal de um parente, certamente você vai ser o pior dos advogados. E se você for chamado por si mesmo para fazer a sua autodefesa, você vai ser não só o pior, mas vai ser alguém que vai prejudicar a sua própria vida. Então, há para mim um fator importante para que você deixe de ocupar um caso criminal. Não só por questão de foro íntimo, mas o que leva ao foro íntimo seria basicamente a sua relação emocional, ou com uma das partes, ou então com você mesmo. E claro, há pessoas que eu conheço que não assumem casos que envolvam crimes, que envolvam crianças, quando há uma prova muito concreta, uma prova muito evidente, né? Então, acho que são os critérios, mas é muito subjetivo. Para mim, o que impede basicamente eu atuar no caso é se eu tiver vínculo subjetivo, então, com alguma das partes, especialmente em relação à vítima. Ou então, caso em que eu fosse acusado efetivamente de um crime. Se acontecesse comigo, eu acho que eu seria o pior advogado para mim mesmo, né? Ao contrário, eu seria o meu próprio acusador. Não daria certo. O advogado ele pode atuar em defesa própria? Pode. Pode. É possível advocacia em causa própria. Mas, por exemplo, vamos supor na hipótese de um crime. Ele é detido. Como é que ele no dia da audiência, como é que funciona? Aí é o Estado que tem que providenciar. O advogado, por exemplo, quando é preso, ele não é levado para um presídio. O advogado tem a prerrogativa de ser recluso em sala de Estado maior. Então, percebam, você pode falar em prisão preventiva, em prisão temporária, você pode falar em estabelecimentos prisionais, fechado, semiaberto, aberto, não importa. O advogado, quando ele é recluso, ele fica em sala de Estado maior. E por que ele fica em sala de Estado maior? Porque enquanto ele estiver preso, ele também tem direito de trabalhar. Ele exerce a advocacia enquanto está em sala de Estado maior. Então, se ele é capaz de exercer a advocacia para o terceiro, quando está em sala de Estado maior, imagine para si mesmo. Então, é um direito, é uma prerrogativa. Isso não é negociado. Agora, do ponto de vista da efetividade, eu creio que a pessoa que faça uma advocacia para se defender, ele dá um tiro no pé. Ao contrário, acho que dá um tiro até na cabeça para saber que isso não daria certo. A gente vê e houve casos em que advogados eles perdem o registro na OAB. Quais são os casos em que um advogado ele pode perder? Existe a questão de um crime infamante, né? Esse infamante ele é uma figura que traz basicamente uma cláusula aberta, né? Que traz então para o próprio direito, para o próprio Tribunal de Ética e Disciplina, a análise das circunstâncias do caso concreto. Então, imagine que o advogado é acusado da prática de um crime de homicídio, né? Esse tipo de acusação ele é capaz de ele é uma circunstância capaz de que a pessoa perca o seu registro. Há também outra circunstância que é alguém ser punido por 4 vezes com a suspensão da carteira da advocacia. Você tem os graus de punição, por exemplo, 30 dias. Se você sofre uma suspensão, a segunda suspensão, a terceira e a quarta, com a quarta suspensão você perde a ordem. Então, se tem esse tipo de crime, que são crimes mais graves, e você tem então a suspensão da carteira que aconteça por 4 vezes. O Conselho Federal ele evoluiu um pouco, né? Ele impede, por exemplo, que o advogado ingresse na carreira da advocacia se ele estiver sendo acusado de um crime de violência doméstica. E agora também o crime de racismo, né? Então, se houver a prática de racismo, essa pessoa não vai ser permitida de ingressar nos quadros da advocacia. E também é normal que, se ele for acusado da prática de racismo, também é capaz de ele perder, então, a inscrição na ordem. Então, são circunstâncias que fazem com que a pessoa perca, então, a sua carteira. Mas perceba, é algo muito mais dificultoso, porque você está arrancando da pessoa a sua profissão, o seu ganha-pão, aquele que sustenta a sua família. Por isso que, para que isso aconteça, é indispensável que haja um processo com todo o direito de defesa, com direito a recurso, e ao final, se houver tal conclusão, a consequência vai ser a exclusão dos quadros da ordem.
após perder, há a possibilidade de em algum momento retornar ou uma vez perdida não há essa possibilidade? Em tese não volta mais. Não volta. Perdeu a inscrição da ordem, ele não vai conseguir voltar. A não ser que ele consiga judicialmente justificar que aquilo de fato não aconteceu e haja uma ordem judicial. Mas por meio de uma decisão do Conselho Federal, o retorno não vai acontecer. A gente vê hoje no Brasil, prende muito. E a gente conversava aqui com o Dr. César Filho, né? E ele Cezinha, falava, ele esse bom. grande Cezinha, né? E ele falava, e inclusive teve até um dos nossos cortes que bateu bastante visualizações, ele fala que no Brasil se prende muito, se prende muito e se prende errado, e se solta muito e se solta errado também. E aí eu queria que o senhor falasse sobre essa questão da população carcerária. Como é que o senhor vê no nosso país isso tudo acontecendo? Sobre a população carcerária no Brasil, o número de pessoas que são presas é enorme, né? Nós somos hoje o terceiro país em população carcerária do mundo. Só perdemos os Estados Unidos e perdemos para a Rússia. O Brasil é o terceiro país em população carcerária. Na semana passada tivemos uma palestra do Dr. Alexandre, que é um juiz da execução penal, que ele falou que aqui em Alagoas temos 4.900 presos. No Brasil, já temos cerca de 1 milhão de pessoas que são presas, né? Isso é um número absurdo, é um número que traz, então, para a gente um choque que é muito grande. Mas será que aqui no Brasil nós efetivamente prendemos mal? Será que nós soltamos mal? A minha visão é que prendemos mal, sim. E o primeiro fundamento que é usado para prender mal seria a não observância da legislação. E segundo seria o estabelecimento por meio da lei de expressões de conteúdo vago ou de conteúdo abstrato. Então imagine que tem um exemplo. O Código de Processo Penal estabelece no artigo 312 que um dos fundamentos da prisão preventiva é a garantia da ordem pública. Olha o fundamento, garantia da ordem pública. Esse fundamento quer dizer exatamente o quê? Ninguém sabe. Ele é um guarda-chuva. Tudo cabe na garantia da ordem pública. Para alguns diziam, a falta de credibilidade da justiça. Aí tem que prender para restabelecer o crédito da justiça. É uma garantia da ordem pública. O fato que é grave, garantia da ordem pública. O tipo penal, que traz uma pena 30 anos, é a garantia da ordem pública. Um fato que chamou a atenção da sociedade, é uma garantia da ordem pública. Ou seja, a garantia da ordem pública é como se fosse um saco em que você coloca o que você quiser lá dentro e você dá ensejo ao subjetivismo. Ou seja, o juiz diz que a garantia da ordem pública é aquilo o que ele quiser. Porque se é cláusula aberta, o que preenche o vácuo é o subjetivismo. Um absurdo isso. Há também outros pontos que envolvem, por exemplo, a conveniência da instituição processual penal. A prisão aconteceu para que pudesse colher as provas. A audiência aconteceu e as provas foram colhidas. E mesmo assim o cara continua preso. Quer dizer, é uma situação absurda, uma prisão completamente, então, ilegal. Então, perceba, há várias circunstâncias. A lei anticrime trouxe também o princípio da contemporaneidade, para dizer que para que a prisão preventiva aconteça, o fato deve ser contemporâneo, deve ser um fato atual, um fato que chama a atenção das pessoas agora. E há situações em que a pessoa cometeu um crime, supostamente, em 2018 e tem uma prisão preventiva em 2025. Esse fato não é contemporâneo, porque é uma distância temporal muito grande entre a efetivação da prisão e até a realização do crime. Então, é exemplo de que as prisões acontecem de forma errada no Brasil, o que justifica, portanto, uma grande quantidade de habeas corpus. Se existem muitos habeas corpus em tribunais superiores e há muitos habeas corpus aqui também em Alagoas, isso é um sintoma de uma doença que existe. Quer prender muito, quer prender mal, quer prender, então, por qualquer motivo. Então, o Brasil prende mal? Sim. O Brasil tem a terceira população carcerária maior do planeta Terra. Agora, a pergunta inversa. Se solta mal? Nunca. Porque a regra é a liberdade. Não se pode falar jamais que a liberdade seja um mal. Ao contrário, a prisão é que é um mal. A prisão só acontece como último recurso, porque o homem foi criado para ser livre, para viver em sociedade, para estar com as pessoas, para ter relação com as pessoas também. Então, a liberdade é sempre a regra. Então, nunca se pode falar que é um excesso de liberdade. Ao contrário, há um excesso de prisão. O senhor lida com pessoas, né? E muitas das vezes há necessidade de defendê-las. Existem seres humanos irrecuperáveis? Não, jamais. Não se pode aqui afirmar inicialmente que há pessoas que não são recuperáveis. Primeiro que ninguém tem uma bola de cristal para dizer que aquela pessoa não tem recuperação.
Agora, há fatos que chocam. Há fatos em que, do ponto de vista da legalidade, justifica a prisão de alguém, justifica a manutenção da prisão, justifica a não progressão de regime. Mas falar que alguém é irrecuperável é você se meter em aspectos psicológicos que nem a ciência consegue alcançar. Então, eu acho que é uma palavra que é excessiva, é uma palavra que é injustificável. Você taxar alguém como irrecuperável é você ingressar na mente da pessoa e praticamente fazer parte de seus neurônios, né? Então, essa palavra, eu acho que ela não tem nenhum tipo de sentido, né? É você usar a moral para dizer que você tem que ficar preso. Por quê? Porque você é irrecuperável. Por que isso é irrecuperável? Não tem resposta. Coisa boa. Que bate-papo bom. Hoje o senhor é presidente da... Caixa de Assistência dos Advogados Como é que de ela Alagoas, funciona né? e como é que atua? Uma caixa, ela é uma instituição, né? Ela, quando existe uma eleição na OAB, que acontece de 3 em 3 anos, nós temos então a Caixa de Assistência, que ela é uma instituição que foi criada pelo sistema OAB, ela é prevista pelo Estatuto da Advocacia, cujo objetivo é oferecer estrutura para a advocacia, saúde, convênios e também o esporte. Então, quando você fala, por exemplo, em estrutura, estamos agora em Arapiraca. Na gestão passada, nós destinamos aqui a Arapiraca um valor que chega a mais do que R$ 700 mil. Primeiro, né, nós construímos a ampliação da sede, colocando uma sala do conselho nova, uma sala para a presidência, um banheiro e toda uma reforma da ampliação daquele prédio que foi entregue, então, no ano passado. Nós também mantemos a estrutura, conserto de computadores, novos computadores, ar-condicionados. Então, a preservação da estrutura para que a advocacia possa conversar com seus clientes, fazer audiências virtuais, fazer seus peticionamentos, é a Caixa, então, que oferece isso a cada subseção. É, então, um trabalho da gente. Há também outro ponto, que é a pauta esportiva. E a pauta esportiva é uma pauta muito cara que a Caixa realiza. Nós criamos um case chamado Advocacia em Movimento, que é um combo em que a Caixa oferece à advocacia alagoana, na capital, em todas as subseções, 13 esportes, que vão da canoa havaiana, passa pelo vôlei de quadra, chegamos no basquete, chegamos na corrida da advocacia, que são corridas da advocacia, que eu explico também daqui a pouco, para o futebol de salão, para o futebol de campo, para os torneios de beach tênis, futevôlei, vôlei de praia, xadrez. Então, são vários esportes que a Caixa oferece à advocacia, porque advogar não é só peticionar, fazer audiência. Advogar também é viver bem, né? E o esporte dá muita tranquilidade. E nós também criamos, agora recentemente, um chamado circuito de corrida, chamado Circuito CAAL, que é o símbolo da Caixa de Corrida da Advocacia. A gente faz uma corrida sempre em Maceió todos os anos. Essa corrida, ela cresce de forma gradativa. Mas pensamos, não só Maceió merece uma corrida, as subseções também merecem corridas. Então criamos um circuito de corrida da advocacia, que são 5 corridas. São Miguel dos Campos aconteceu no mês de abril. Delmiro Gouveia acontece agora dia 13, depois de amanhã. Primeira corrida da advocacia do Sertão em Delmiro Gouveia, agora dia 13. Em Maceió, dia 6 de setembro, a de Maceió. E vamos ter corrida em Arapiraca. Dia 19 de outubro, vamos ter a primeira corrida da advocacia aqui em Arapiraca, que vai ser então organizada pela Caixa de Assistência e também pela subseção aqui de Arapiraca, que é comandada pelo Daniel, aqui que é o nosso presidente aqui da subseção de Arapiraca. Então, tudo isso a Caixa oferece. A saúde, como campanha de vacinação, convênios com centros de saúde, com laboratórios, com hospitais, e também essa parte que envolve os convênios, né? Hoje em dia, se o advogado vai para o shopping, vai ao centro da cidade, ele sempre vai encontrar um selo, tem lá a Caixa de Assistência, que é o desconto. E você consegue descontos para comprar o seu terno, para você comprar um óculos, um relógio, uma camisa, um vestido para a patroa, fazer então uma maquiagem, né? Fazer uma escova, tudo isso é convênio, né? E também na escola. A gente fez um cálculo para saber se aquele convênio também era importante. Por exemplo, uma das escolas em Maceió, nós damos desconto de 25%. Se a pessoa tem um filho que está matriculado em uma escola e ele paga, por exemplo, R$ 1.000, ele tem R$ 250 de desconto por mês.
Isso dá, então, por ano, um valor de R$ 3.000. R$ 3.000 para um jovem advogado são 6 anuidades. Isso mostra que alguém que paga anuidade à instituição, ao sistema OAB, ele tem um benefício de volta, por convênios com saúde, com estrutura e também com esporte. Coisa boa. Estava conversando aqui, batemos um grande papo com o doutor José Ventura e eu fiz uma pergunta a ele e quero externar ao senhor também. Advogado bom, perde causa? Advogado bom perde causa, né? Sem dúvida nenhuma. O maior compromisso que o advogado tem é a responsabilidade com o caso concreto, né? O caso em que ele atua é sua maior responsabilidade. Então, o advogado, quando é contratado, ele tem que pensar da seguinte forma. Todas as pessoas que estão aqui na sociedade, por exemplo, aqui em Arapiraca, elas podiam escolher qualquer advogado do estado de Alagoas. E se ela tem a opção e ela escolheu você, você é um privilegiado. A gente foi escolhido por ele dentre tantos colegas. Então, a gente não tem o direito de não dar, no caso, no mínimo 100%. E tem que dar até mais do que isso. Você tem que lutar, tem que acordar cedo, tem que ficar sem dormir, tem que pensar no direito para você ajudar aquela pessoa. Tem que lutar, tem que suar, tem que argumentar, tem que pensar em novos argumentos, tem que estudar a jurisprudência para ajudar, então, aquela pessoa. Então, a gente pode perder causa? Pode, porque não pode perder a disposição. Para defender aquele cara que de todo mundo escolheu você. E a gente é privilegiado por ser escolhido. Então, o nosso maior mandamento é a nossa ligação com aquela pessoa que nos contratou, né? Esse é o nosso maior mandamento. Então, também, Fraudice, uma hora, qual seria a principal característica do advogado que é contratado, né? Qual o sentimento que leva você, então, com aquele cliente que lhe contratou? Eu acho que tenho certeza que ela é a confiança. A confiança é que move o mundo. Você está com a sua esposa porque você tem confiança de que não vai ser substituído quando chegar em casa. A gente contrata, então, o nosso colaborador, somos contratados porque nós temos a confiança de que no fim do mês vamos receber o nosso salário e a pessoa vai também ter um trabalho realizado para aquela pessoa que a gente contratou. Da mesma forma, a advocacia. O que move é a confiança. A gente age por mandado. Age por mandato. Nós agimos por mandato. O mandato é um instrumento que nos dá poderes para representar aquela pessoa, então, que nos contratou. Quando a gente fala, eu não falo o meu nome, eu falo em nome dele. Então, ele confia em mim de que tudo o que poderá ser feito nos limites que o direito estabelece vai ser feito naquele caso concreto. Então, a mola da advocacia, não só para outros aspectos, mas aquele que liga você ao cliente é a confiança. Sem a confiança, o mundo não existe. Coisa boa. Qual a idade do senhor hoje? 45 anos. Boa. Se você tivesse a oportunidade de sentar na mesma mesa com Leonardo de 18, o que é que você diria para ele? Hoje eu diria para ele que siga o seu caminho e de que tudo o que eu, com 45 anos, fiz, eu faria da mesma forma. Porque a gente aprende perdendo, a gente aprende ganhando, mas as nossas derrotas, elas marcam a gente profundamente. Quando a gente perde, a gente aprende muito. E cada degrau que vem a vida aí pela frente, a gente é uma oportunidade que a gente tem de se elevar um pouco mais, né? Cada pedra que vem no caminho, cada estrada que seja curvada, é uma oportunidade de crescimento. Então a gente aprende ganhando, mas aprende essencialmente perdendo. E os obstáculos tornam a gente muito maior do que a gente é, né? Então eu diria, faça a mesma coisa. Mesmo sabendo que o sofrimento aconteceu, mesmo sabendo dos meus erros, eu aprendi errando. E estou aqui até hoje, né? Hoje é o dia, acho que dia 11, enfim, estamos aqui no mês de julho de 2025, né? No mês que vem faço 46 anos. Tenho uma responsabilidade muito grande de criar um filho de 17 anos de idade, que esse ano faz 18 anos, dia 20 de outubro. Estou há 24 anos, graças a Deus, com a mesma mulher que conheci desde a época em que era estudante de Direito, né, da faculdade. E cresci, né? Desenvolvi, criando filho, vivendo com dignidade, né? Tentando aí construir algo para o futuro, para ter uma velhice com sabedoria, mas especialmente respeitando as pessoas. Eu li certa vez de que se mede o caráter de alguém da forma como você trata quem está abaixo de você.
como você trata alguém que é menor do que você. Não menor enquanto pessoa, mas menor enquanto função. E a forma como você trata as pessoas, ela mostra, então, o seu caráter, né? E aí eu penso muito nisso, né? Meu pai, hoje é dia... Enfim, estamos em julho, dia 11. Meu pai faleceu agora no dia 28 de maio, né? E uma morte traumática, uma morte, então, que eu não esperava. E ele tinha alguns ensinamentos que ele me dava que eu não esqueço nunca. O primeiro deles é dizer que sempre seja resiliente, né? Se amanhã aparecer problema, fique tranquilo que você vai conseguir resolver. Se você ficar triste hoje, a tristeza é uma passagem. É para que você tenha uma oportunidade para que amanhã você consiga pensar melhor, vai amanhecer o dia, vai acordar e a resposta vai aparecer, você vai conseguir vencer. Então, a primeira lição é a resiliência. E o segundo é a honestidade e o terceiro, o respeito. Ser honesto com as pessoas, eu coloquei os dois juntos, porque ser honesto e respeitar, eu acho que é um dever nosso. Elas andam juntos. Ninguém respeita alguém de forma desonesta. Ninguém pode ser honesto desrespeitando. Então, são três lições que ele me dizia, então, sistematicamente o tempo todo. E eu nunca esqueci disso. Então, se eu tivesse essa oportunidade de encontrar o meu eu mesmo com 18 anos de idade, eu diria, siga em frente, o mundo vai dar voltas, você vai conseguir vencer os obstáculos são suficientes para que você consiga efetivamente aprender, você aprende errando muito mais do que acertando, e você amanhã vai colher os frutos da sua dificuldade, do seu êxito, mas essencialmente do respeito com que você tratou as pessoas. Coisa boa. O senhor, 45 anos, completar 46, lida com pessoas e já ajudou muita gente. Entretanto, a gente vive numa sociedade que parece que num lapso de tempo tem uma perca de memória com aqueles que outrora os ajudaram. Como é que o senhor lida com a ingratidão? Impressionante que eu estava conversando ontem mesmo sobre esse conceito de gratidão e ingratidão, né? Para mim, a pessoa que é ingrata é uma pessoa que não tem alma, né? Uma pessoa que é ingrata é a pessoa que é ajudada quando estava com problemas e quando tem a oportunidade de conseguir ajudar ou retribuir, ela vira as costas para você. Ela não lhe ajuda, ela deixa você cair no precipício, ela não estende o ombro amigo, não estende o braço para a pessoa que ajudou a pessoa em outro momento. Uma pessoa ingrata é uma pessoa sem alma, é uma pessoa que não merece viver em sociedade. É uma pessoa que é capaz de causar o maior mal do mundo. Porque certamente uma pessoa que é ingrata é porque ela coloca o seu interesse pessoal acima do interesse coletivo ou do interesse de outras pessoas. Então a ingratidão é um sentimento muito ruim. Eu acho que eu teria uma grande dificuldade de tratar com uma pessoa que fosse ingrata, né? Porque acho que ela é capaz de trazer para a gente quase que como se fosse uma facada no coração da gente. Mas eu compreendo, às vezes, a ingratidão de alguns. Tem pessoas que são ingratas, são pessoas que merecem, que estão pensando mais em si do que em outras pessoas. Mas o fato de eu compreender com alguns não significa que eu concorde. E também não significa que eu não faço nada. Se o senhor tivesse uma frase para rodar o Brasil e o mundo, que frase seria essa? Ave Maria, cada pergunta do nada, né? Uma frase só. Uma frase que para rodar o Uma Brasil frase e o mundo. grande, enfim. Uma frase que pudesse mudar ou que pudesse mudar o mundo. Rodar o mundo. Rodar o mundo. Aí o senhor fica à vontade. Vamos lá, né? Eu vou fazer só tentar fazer uma construção para ver se eu consigo chegar a alguma conclusão, porque você resumir o mundo em uma frase é difícil, né? Eu tenho um livro que eu li chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o Dale Carnegie. Boa. Que é um livro que foi um dos mais lidos da história. Foi até vendido mais do que a Bíblia chegou em certo momento. E ele fala da necessidade dos contatos pessoais, da necessidade do olho no olho, a necessidade do respeito, a necessidade da postura. Eu não posso falar com você todo, enfim, para o lado, eu tenho que falar com você prestando atenção. De eu falar com você com uma postura ativa, para dizer que eu sou receptivo para ouvir o que você tem que falar, ou você tem a falar, para ouvir mais do que dizer, né? E para mostrar que eu tenho, essencialmente por você, o respeito. Então, se eu pudesse falar uma frase que pudesse mudar o mundo, seria: as pessoas merecem ter mais empatia pelas outras
se colocar no lugar das outras pessoas e respeitar o sentimento de cada um. Às vezes a gente começa a atacar os outros por um sentimento de preconceito, né? Você não concorda com aquilo que ela faz, nem a vida dela. Se você tem postura A, postura B, né? Se você prefere se casar com A, com B ou com C, se você prefere profanar uma religião que você queira, se você prefere apoiar o candidato A ou B ou C, é você que quer. E não cabe me julgar você. Eu vou dizer apenas que não concordo. Somente. Mas desrespeitar a pessoa jamais. Então, eu creio que uma frase para o mundo: tenha mais empatia, tenha mais respeito, então, pelas pessoas e, essencialmente, saiba compreender a dor de cada um. Porque a dor da pessoa pode ser minha dor amanhã. E amanhã a gente que não compreende pode ser incompreendido. Boa, boa. Se arrepende de alguma coisa com 45 anos de idade? Me arrependo de muita coisa. Tem tanta coisa que eu me arrependo que... Se eu fosse falar cada uma, dá pra gente passar aqui uma semana, né? Mas tem alguns arrependimentos que eu sei que fazem parte do processo, né? Porque o arrependimento nada mais é do que você ter consciência do que aconteceu depois. Então, como é que eu me arrependo antes se eu não sabia, né? Então, tem algo que acontece hoje, né? Essa questão de arrependimento é interessante. Vamos lá. Eu tenho uma posição que eu posso tomar hoje. Eu tenho conhecimento do hoje. O meu cenário que eu enxergo é o cenário que existe no mundo atual. Eu tomo, então, uma decisão. Quando eu chego amanhã, eu percebo que outros elementos que eu não tinha conhecimento no futuro me mostravam que a decisão que eu tomei foi uma decisão equivocada. Como é que eu posso me arrepender se eu tenho conhecimento do cenário somente hoje? Como é que eu posso voltar a alguma coisa e só tomei conhecimento somente depois? Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que a essência do arrependimento é aquele que você poderia tomar uma decisão correta, que você tinha os elementos para tomar uma decisão correta e você tomou a decisão errada. Então, tem uma enxurrada de situações como essa, muitas aí que a gente se lembra e nunca mais se esquece, mas certamente a lista que eu tenho é infinita de arrependimentos, mas fazem parte do crescimento. Coisa boa. Tem muito jovem que está nos assistindo, inclusive alguns jovens advogados. Qual conselho o senhor daria para a jovem advocacia? Bom, primeiro, vamos pensar aqui no mundo de hoje. Estamos no pleno século XXI, né, um século de muitas informações. A geração nova que está chegando para uma pessoa que é jovem, ela é totalmente ingressa na tecnologia, né? Então, a tecnologia faz parte da vida dela, não foi como eu. Eu fiquei até o ano de 2012, basicamente, sem tecnologia nenhuma. O máximo que tinha era o computador, lá com MS-DOS, para ligar a quase 5 minutos o computador. Hoje mudou, foi tudo, né? Hoje é tudo muito mais rápido, a gente é muito mais ansioso. A gente não consegue subir o elevador por 3 andares sem observar o celular ou mandar alguma mensagem. Ninguém consegue ficar parado. Tudo é através do apoio da tecnologia. E se você vai entrar no mundo da advocacia, se eu pudesse dar a você algumas lições, a primeira lição é você estudar muito, né? O estudo é que vai formar, então, um bom profissional. Inicialmente, um bom profissional. Cada dia em que você é advogado e você não estuda, você se torna um dia menos advogado. Você tem a obrigação de acordar e estudar todos os dias. Dia de semana, final de semana, porque estudar é um grande prazer. E se você for jovem advogado e advogado mais em meia idade ou advogado mais antigo, você tem a obrigação de estudar. Cada dia a menos de estudo é um dia a menos em que você é advogado. Então o estudo ele é uma medida inicial nesse momento. Segundo, saiba que o estudo não é sozinho. Ele não é suficiente. A forma como você desenvolve as ideias também é importante. A forma como você se pronuncia, como você trata as pessoas também é importante. Então, faça um bom curso de oratória para buscar técnicas em conhecimento para que você possa afirmar a melhor forma de você expressar o seu conteúdo, a sua tese e, no final, conseguir convencer a pessoa que você quer defender no direito, então seria o juiz. Também treine aquele que se fala de soft skills, né? Diz que a hard skills é aquela em que são as características duras da pessoa, aquela que você carrega com você. Então, por exemplo, hard skills, você vai ser contratado por uma empresa X que quer contratar um advogado. Aí o cara mostra o currículo. Sou formado em Direito, tive a nota X na faculdade, tive pós-graduação, tive mestrado e doutorado. Essa é uma característica sua.
ela é dura, porque ela é imutável. Ela pode ser aumentada, mas permanece lá. A soft skills é diferente. É a empatia. É a forma como você trabalha. Então, se você tem o maior conhecimento do mundo, mas você briga com todo mundo no seu ambiente de trabalho, você não é um bom profissional, você é um horrível profissional. Você vai ser contratado pelo currículo e vai ser colocado para fora pelo seu comportamento. Não existe. Então, você treinar um comportamento também é importante. Tratar bem as pessoas, tratar bem com empatia. E o final, claro, a atenção também, o respeito. Com estudo, com vocabulário, com oratória, com o treinamento de habilidades, não só no direito, mas também extra-direito, empatia, conhecimento com as pessoas, respeito, atenção, postura corporal, eu acho que ele tem tudo para ser um grande profissional. Se isso vai funcionar, não se sabe, mas a chance de funcionar acho que é de 99%. Coisa boa, coisa boa. Família, estamos se aproximando para o final desse belíssimo bate-papo, né? Tudo que é bom dura pouco. Mas eu quero pedir a você aqui, se inscreve, compartilha, comenta, deixa o like, né? Deixa o like, compartilha para que mais vidas possam ser impactadas e episódios como esse venham fazer parte aqui dessa bancada, dessa história, né? Do DDI Podcast. Doutor, dentre tantas perguntas que eu fiz, qual a pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Vamos lá, você perguntou para mim qual seria a minha visão acerca de uma passagem, uma frase que pudesse mudar o mundo, né? Mas eu acho que você não perguntou muito sobre o futuro, né? Boa. Eu acho que o futuro ele é uma incógnita para a gente. Mas tem muitas circunstâncias que fazem com que o futuro ele seja então previsível, né? A gente está hoje num mundo hiper conectado. A conexão que existia agora é uma hiperconexão. Os países se relacionam. A gente pode hoje visitar qualquer país por meio do seu computador, com telefone celular, você pode visitar qualquer lugar do mundo, né? Mas qual é a minha visão acerca do futuro? A minha visão é, primeiro, ter esperança, mas a minha visão não é tão otimista. Eu acho que a gente vai se afastar mais. Eu acho que a gente vai ter menos empatia pelas pessoas. Eu creio que o desrespeito ele vai aumentar. Tudo isso porque o mundo digital faz com que a gente fale tudo o que pensa, sem filtro, sem pensar nas consequências e às vezes dando posições de algo que você não entende. A gente tem casos que trazem fatos marcantes, como o caso do humorista Léo Lins, que fez piadas como acontecia antigamente, em que você ofendia as pessoas, que você ridicularizava as pessoas, e hoje no momento não é mais aceito. E há uma incompreensão quanto a isso. Eu acho que até é preciso que haja algo intermediário, né? Entre o que era antes para o que se vai ser no futuro. Mas o intermediário já é atual. Para dizer que não se pode hoje tratar mal as pessoas, ridicularizar as pessoas pela sua condição social, pela sua condição física e também pelas suas escolhas. Então, a minha percepção do futuro é que ele vai piorar um pouco mais. Mas onde a vida há esperança, né? A esperança de que a gente vai ter uma passagem muito grande, vamos conseguir alcançar dias melhores, com mais contatos pessoais, com mais pessoas, com mais amigos, com mais relacionamentos, com mais amor, né? Com mais coração. Então, sou alguém que sou preocupado acerca do futuro, mas sou sempre um esperançoso. O que vier da dificuldade vai ser uma passagem. No final, como diz a frase, né? Depois da tempestade vem sempre a bonança, e eu vou sempre ser esperançoso para que a bonança aconteça o quanto antes. Coisa boa. A gente sempre faz um bate e volta próximo ao término de cada episódio. Eu queria ouvir do senhor um time. CRB, Clube de Regatas Brasil. O maior do mundo, né? Só perde, aliás, o segundo maior, só perde pro Real Madrid. Né? Um lugar. Um lugar, Marcel. Marcel. Por quê? Marcel oferece a gente tudo que se pode pensar numa vida tranquila. Cidade pequena, cidade acolhedora, um sol forte praticamente todo ano, praias lindas e um povo muito acolhedor, né? O alagoano, e aí eu já passo um pouquinho de Marcel para o alagoano, ele é muito sensível, né? A gente, sempre quando tem alguma dúvida, a gente pergunta a alguém e sempre alguém responde com o objetivo de ajudar. Então, acho que a essência do alagoano, e especialmente de Marcel, é essa. Boa, um livro. Um livro de Dale Carnegie, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, para mim é o maior livro, é leitura obrigatória, que mostra a necessidade
do respeito às pessoas, o que pode acontecer com os contatos pessoais. Olho no olho, lembrar sempre do nome de alguém, tratar alguém com empatia, com respeito, escutar mais e falar menos. Coisa boa. Coisa, uma cor. Uma cor, a branca, né? Por quê? A branca é a cor da paz, da leveza, da paz, né? Até minha esposa discutiu comigo porque ela tinha colocado em casa algumas iluminações que eram amarelas e brancas, eu troquei tudo por branco, né? Porque o branco me acalma, né? O branco é a cor da paz, é a alegria, é a cor essencialmente da paz que a gente precisa muito no dia de hoje. Coisa boa. Uma música. O senhor canta, não? Não. Né? Nem no banheiro eu canto mais. Né? Mas ouço muita música. Uma música que marcou aí. Paz, não tem basicamente, enfim. Eu vou dizer que a música que eu mais lembro foi basicamente o ritmo que estava por trás de quando eu conheci a minha esposa, né? Quando estava namorando, né? Que é uma música que quem cantava era o cantor Bel, Chiclete com Banana. Não que eu fosse um chicleteiro, mas gosto muito ainda, né? É uma música do Bel. Fecha os olhos para não ver passar o tempo. Mais ou menos isso aí. É algo que me passa uma fotografia do passado, de como era antes, né? De como eu conheci e como ela foi importante para eu chegar até onde eu cheguei hoje. Coisa boa, coisa boa. Doutor Leonardo, que honra tê-lo aqui. Eleve muito o nível do DDI Podcast, a sua vinda e a sua passagem aqui conosco. Né? Eu sei que o espectador que está nos assistindo também está maravilhado, mas eu quero deixar as considerações finais para o senhor. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade, né, de vir aqui a Arapiraca bater um papo com você, um papo aberto com várias perguntas. Nada aqui foi combinado, tudo aqui vem do coração, né? Você tenta pensar um pouquinho o que é que ele pode perguntar para me preparar, mas sempre a gente é sempre pego de surpresa, né? Uma boa surpresa para falar da nossa vida. Mas queria muito agradecer, sabe? E dizer que Arapiraca é uma terra diferenciada, né? Estou aqui sempre em Arapiraca, pelo menos umas 2 vezes por mês. Conheço aqui muitos amigos, né? Fiz muitas amizades. Você falou aqui do César, né? Cezinha, um amigo meu. A Cris Lúcio, que é a esposa do meu amigo Rafael Martiniano. Nivaldo, Daniel, são grandes amigos que eu conquistei aqui ao longo do tempo, né? Então, fico muito feliz de estar aqui. E, claro, a gente falar sobre nossa vida pessoal e nossa vida profissional. A gente, pela correria da vida, a gente sempre diz muito aquela parte que você liga de piloto automático, é muito operacional, vou trabalhar, me acordo de manhã, vou para o escritório, vou fazer minhas tarefas, vou responder ligação, vou fazer audiência, vou à tarde à Caixa de Assistência, que é a minha missão nesses últimos 4 anos, e você tem a oportunidade de explicar e juntar a vida pessoal com a vida institucional, você também essa é a vida profissional, né? Isso é uma mistura que é fantástica. Então, queria agradecer a você por essa oportunidade de explicar um pouco da minha vida e tomara que alguma coisa que eu tenha falado aqui tenha servido de diferencial para a vida de qualquer pessoa. Se eu conseguir mudar a vida de alguém por uma única frase, já confesso que já saio aqui com a autoestima elevada e com a paz de espírito muito maior do que eu cheguei aqui no seu programa. Coisa boa, coisa boa. Que honra, mais uma vez, muito obrigado. Mediante uma agenda tão concorrida e corrida, o senhor reservar um período de tempo para estar aqui conosco. Muito obrigado mesmo, Papai do Céu continue o abençoando. Amém. Pessoal, todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui. Então compartilha, se inscreve para que mais vidas possam ser impactadas. Deixa o joinha e é isso aí. Valeu!